Propósito. Claro, dinheiro inevitável. A lógica de Hill e Jesus. Quem vive disperso, vive caro. Quem vive com propósito, atrai provisão. Parte 1. O poder invisível do propósito. Desde os tempos antigos, todo homem que prosperou verdadeiramente teve uma coisa em comum, um propósito claro. Jesus chamava de chamado. Napoleon Hill chamava de Definite Chief Aim. Ambos falavam de uma força que move montanhas, não porque grita mais alto, mas porque sabe exatamente onde quer chegar. A maioria das pessoas não é infeliz por falta de talento, e sim por falta de direção. Elas se dispersam tentando ser tudo, quando o universo só ajuda quem sabe o que é. Hill dizia: a mente humana é como uma lente de aumento. Ela concentra a energia apenas quando está focada em um ponto. E é aí que o propósito se torna a centelha que transforma fé em riqueza. Jesus nunca andou sem rumo. Cada passo dele tinha sentido. Até o silêncio tinha função. Quando permaneceu quieto diante de Pilatos, foi propósito, não medo. Quando multiplicou pães, foi propósito, não espetáculo. Quando curava, não era para provar poder, mas para mostrar o que acontece quando a fé é colocada em prática. Essa clareza vibracional é a diferença entre tentar e manifestar. Hill observou que 98% das pessoas vivem de ensaio, não de missão. Elas mudam de ideia a cada obstáculo, e o universo confuso devolve instabilidade. Quem não define o que quer, atrai o que sobrar. Quem desperdiça energia com distrações paga caro, em tempo, em cansaço e em escassez. É por isso que quem vive disperso, vive caro. Já percebeu como os dias de quem não sabe o que busca parecem longos, mas vazios? O dinheiro foge porque não encontra propósito onde estacionar. Prosperidade é consequência de coerência. A fé que move montanhas, dizia Hill, é a mesma que move planilhas, projetos e contas bancárias. Fé não é sentimento, é decisão sustentada por propósito. Por isso, quando Jesus dizia: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, ele falava de foco, de alinhar vibração e meta. O reino é o propósito, as demais coisas são a provisão. O erro moderno é inverter a ordem, buscar as coisas sem buscar a coerência. E é por isso que o esforço sem sentido gera exaustão, não fortuna. O propósito é o endereço onde o universo entrega o milagre. Se você muda de endereço todo dia, a entrega nunca chega. O dinheiro não é prêmio, é ferramenta. Ele se manifesta na mesma frequência da clareza. Quando você acorda sabendo quem é, o universo responde com portas certas. Quando acorda sem direção, qualquer porta parece oportunidade, e é aí que mora o desvio. Napoleon Hill estudou 25 mil pessoas fracassadas e concluiu que 24 mil não sabiam o que queriam. Jesus observou multidões e dizia: tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Ambos falavam da cegueira espiritual que impede a riqueza material, e a cura está em uma palavra: propósito. Não é o trabalho que enriquece, é a intenção vibrando dentro dele. Um pedreiro com propósito constrói impérios. Um empresário sem propósito constrói prisões douradas. O dinheiro inevitável nasce de uma mente que parou de correr atrás e começou a caminhar com sentido. E o universo, ao perceber essa coerência, diz: agora ele entendeu. É quando as coincidências começam, os contatos certos aparecem e tudo parece se encaixar. Não é sorte, é frequência alinhada. Comente, você já sentiu que quando está realmente decidido, as coisas começam a acontecer com mais facilidade? Parte 2. Como propósito e fé constroem a ponte invisível entre necessidade e provisão. Tudo o que você deseja já existe, mas só se manifesta quando há uma ponte vibracional que conecta a sua fé à sua necessidade. Essa ponte se chama propósito.
Napoleon Hill afirmava que o homem de propósito não vive reagindo à vida, ele a projeta. Jesus viveu como a personificação dessa ideia. Antes de qualquer milagre, ele tinha uma intenção clara. Ele via a multiplicação dos pães antes de partir o primeiro pedaço, via a cura antes do toque, via o resultado antes da ação. Isso não é misticismo, é foco energético. A fé é o combustível, o propósito é o GPS. Sem propósito, a fé se torna ansiedade. Você ora, trabalha, tenta, mas não vê resultado porque está gastando energia sem direção. Hill escreveu: a energia sem direção é o mesmo que fogo sem controle. Destrói o que deveria iluminar. Quantas pessoas você conhece que trabalham duro, mas parecem correr em círculos? Elas confundem movimento com progresso. Jesus, por outro lado, caminhava pouco, mas avançava muito, porque cada passo obedecia a um plano divino. Quem define um propósito claro entra em sintonia com uma força invisível que organiza o caos. As oportunidades começam a surgir como se alguém as estivesse posicionando à sua frente. E, de certa forma, está. É a energia da decisão em ação. A mente, quando focada, se torna um ímã. Hill dizia que um desejo ardente sustentado pela fé e dirigido por um plano definido se torna inevitável. E quando Jesus dizia, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, ele estava ensinando a mesma equação vibracional. O problema é que a maioria ora por provisão, mas não tem plano. Quer abundância, mas sem definir o porquê. Deseja riqueza, mas teme o dinheiro. Quer sucesso, mas sente culpa ao imaginar prosperar. Essa incoerência corta a ponte entre o espiritual e o material. Hill chamava isso de conflito interno. Jesus chamava de coração dividido. Ambos sabiam. Um coração dividido nunca manifesta plenitude. O propósito verdadeiro elimina a dúvida. E quando a dúvida morre, o dinheiro vem. Não porque é mágica, mas porque você para de sabotar o fluxo. O universo precisa de constância. É como uma planta. Se você troca de semente toda semana, não há tempo para florescer. Por isso, Hill insistia que os que mais prosperam são os que têm paciência. O propósito não é um evento, é um processo. Jesus sabia que o pão multiplicado não era o milagre. O milagre era a crença compartilhada. Todos acreditaram no mesmo propósito: alimentar. A vibração coletiva criou abundância. Isso explica por que os ambientes certos aceleram resultados. Estar entre pessoas com propósito eleva sua frequência. Hill chamava isso de mastermind. Jesus chamava de onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. É o mesmo princípio. A soma das mentes conscientes multiplica a energia criadora. Você atrai aquilo com o que vibra e vibra naquilo em que acredita. Se seu propósito é claro, o universo entende. Se é confuso, ele devolve confusão. Por isso, defina com precisão o que quer e o universo começará a enviar sinais de confirmação. O propósito é a senha que desbloqueia o cofre da abundância. Quando Hill perguntava a Andrew Carnegie o segredo da riqueza, ele respondeu: o que o homem busca com clareza, o universo conspira para entregar. Jesus diria o mesmo, mas em outras palavras: pedi e recebereis. A diferença está na convicção, não no pedido. E é nesse ponto que a mágica acontece. Quando você vive com propósito, o dinheiro deixa de ser perseguição e se torna consequência. O foco se transforma em fluxo. O dinheiro segue o propósito, não o contrário. Poucos entendem, mas o dinheiro não é a origem da prosperidade, é o reflexo dela. Napoleon Hill dizia que o dinheiro é um efeito colateral de uma mente disciplinada e orientada por propósito. Jesus também demonstrava isso. Ele nunca correu atrás de ouro, mas o ouro sempre o encontrava quando necessário. O propósito o guiava e o suprimento o seguia. O homem moderno, porém, faz o oposto. Corre atrás do dinheiro sem saber o porquê.
e acaba se tornando escravo daquilo que deveria ser servo. Hill analisou os grandes milionários de sua época e percebeu um padrão. Todos começaram com uma ideia clara, não com capital. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, nenhum deles possuía fortuna quando iniciou, mas todos tinham propósito. Hill concluiu: a natureza recompensa a clareza, não o desespero. Jesus confirmava o mesmo princípio espiritual quando dizia: buscai primeiro o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. O reino representa propósito, coerência e foco. As coisas são a recompensa material pela vibração correta. Quando você inverte essa ordem e busca o dinheiro primeiro, cria um campo de energia de escassez. Você vibra necessidade, não abundância. É por isso que quem trabalha apenas por dinheiro sente que o dinheiro nunca basta. É como tentar encher um balde furado. O propósito é o selo que fecha esse balde. É o que impede o desperdício de energia e atrai recursos de forma constante. Pessoas com propósito têm magnetismo. Você sente quando alguém vive por algo maior. Há brilho nos olhos, convicção na fala, e o universo se curva diante dessa vibração. Hill chamava isso de autossugestão positiva. Jesus chamava de crer antes de ver. Ambos apontavam para o mesmo segredo: o dinheiro vem quando o espírito já está rico. Um artista sem propósito tenta vender arte. Um artista com propósito vende emoção. O primeiro busca clientes, o segundo atrai fãs. O mesmo acontece em qualquer área. O propósito é o diferencial invisível que transforma esforço em resultado. Hill dizia que o propósito bem definido é mais poderoso que 10 horas extras. E a maioria não percebe, mas o propósito cria caminhos onde o dinheiro não criaria. Ele abre portas através de pessoas, coincidências e eventos que não poderiam ser planejados racionalmente. O universo reconhece propósito porque ele vibra alto. Ele é semelhante à frequência da fé e da gratidão, duas forças que movem a matéria. Jesus sabia disso quando enviou os discípulos para pregar sem levar bolsas nem ouro. Ele dizia: o trabalhador é digno do seu sustento. Ou seja, quem está alinhado com o propósito é sustentado pela própria energia do propósito. Hill diria que esse é o estado de autossuficiência espiritual, onde o dinheiro se torna inevitável porque a mente já se tornou rica. O homem que persegue dinheiro sem propósito vive exausto e vazio. O homem que persegue propósito com fé vive guiado e provido. Não é coincidência, é lei. Prosperidade é o efeito natural da direção certa. Quando você acorda e sabe por que está vivo, cada ação se torna uma semente de ouro. A riqueza verdadeira não é resultado do que você faz, mas de quem você decide ser. E quando você escolhe ser um canal de propósito, a energia financeira flui naturalmente, porque dinheiro adora clareza. O propósito dá significado à luta, direção ao esforço e sentido à espera. O dinheiro é apenas o eco desse alinhamento. Por isso, Hill dizia que o sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. E Jesus completaria: pois onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Quando o coração está no propósito, o dinheiro deixa de ser fuga e se torna ferramenta. Propósito e disciplina, a matemática espiritual da prosperidade. Não existe propósito sem disciplina. Napoleon Hill dizia que a autodisciplina é o preço inevitável da liberdade financeira. Jesus provou isso no deserto. 40 dias sem pão, mas com foco. A maioria quer o milagre da multiplicação sem o treino do deserto. Quer o resultado, mas não o refinamento. Quer abundância, mas sem passar pela lapidação que transforma fé em constância. A verdade é simples e dura. O propósito testa a sua fidelidade antes de te recompensar. O universo observa se você age mesmo quando nada acontece. É aí que a disciplina espiritual se manifesta.
Hill chamava esse processo de persistência inteligente, continuar ajustando o plano sem abandonar a meta. Jesus chamava de permanecer firme até o fim. Ambos sabiam que a riqueza não nasce do esforço esporádico, e sim da coerência sustentada. Propósito sem disciplina é inspiração sem estrutura, e inspiração sem estrutura não gera manifestação. Hill escrevia que o homem de sucesso transforma o hábito em servo e o impulso em energia. Ele treina sua mente como um atleta treina o corpo. Jesus dizia o mesmo princípio em forma espiritual. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É o mesmo alerta. O propósito só se cumpre quando a carne obedece à mente. O dinheiro é atraído pela constância. Se você vibra abundância num dia e dúvida no outro, o universo pausa a entrega. É como um sinal de rádio que muda de estação a cada hora. A vibração se interrompe, a frequência se confunde. É por isso que Hill insistia. Mantenha a mente no foco até que o desejo se torne obsessão positiva. Jesus, ao curar, perguntava: "Crês que posso fazer isso?" Ele não buscava informação, buscava confirmação de frequência. A disciplina espiritual não é rigidez, é fidelidade ao propósito. É acordar e dizer: "Eu ainda acredito." É trabalhar mesmo quando não há aplausos. É manter o foco mesmo quando ninguém entende. É pagar o preço hoje para viver o propósito amanhã. Hill dizia que o fracasso temporário é apenas um teste de resistência. Jesus chamava de cruz. Mas ambos sabiam que após a cruz vem a coroa. Muitos desistem antes do ouro porque confundem demora com negação. Mas o universo não nega, apenas testa a coerência. Quando o propósito é verdadeiro, você não desiste, você amadurece. E é nesse amadurecimento que o dinheiro inevitável nasce. Ele não vem para quem quer rápido, mas para quem se torna pronto. Pense no ouro, ele só brilha após o fogo. Pense no vinho, ele só ganha sabor após o tempo. Pense no propósito, ele só gera riqueza após a disciplina. Hill dizia que a natureza jamais apressa seus processos, mas jamais falha em cumprir suas promessas. Jesus disse o mesmo de outra forma. O reino de Deus é como uma semente que cresce, ainda que o homem durma. É a mesma lei. Constância invisível gera resultado inevitável. Quando você entende essa matemática espiritual, para de cobrar o tempo e começa a respeitar o processo. Propósito é plantio, disciplina é rega e o dinheiro é colheita. Mas sem o primeiro e o segundo, o terceiro nunca chega. E talvez seja por isso que as pessoas com propósito dormem em paz. Não porque já têm tudo, mas porque sabem que o que fazem tem sentido. E quem vive com sentido já é rico, mesmo antes da conta bancária mostrar. Você já percebeu que quando está focado, disciplinado e em paz, o dinheiro parece fluir naturalmente? Isso não é coincidência, é coerência vibrando. O chamado silencioso. Quando Deus usa o propósito para te alinhar com a prosperidade, existem momentos em que tudo parece travar. As portas se fecham, o fluxo desaparece e você sente que o universo te esqueceu. Mas, na verdade, é o contrário. É o chamado silencioso de Deus, ajustando o teu propósito. Napoleon Hill dizia que cada fracasso traz em si a semente de um benefício equivalente. Jesus ensinava que toda poda é preparação para mais frutos. Ambos sabiam que, às vezes, Deus retira o que é bom para dar o que é certo. Quando você começa a se alinhar ao seu propósito, o universo reorganiza sua vida. Pessoas se afastam, caminhos se estreitam, oportunidades mudam de rota. E isso não é castigo, é direção. O problema é que muitos confundem redirecionamento com rejeição. Hill escreveu que a mente humana, ao perder algo, tende a focar na dor, não na lição. Jesus, no entanto, olhava o invisível. O que eu faço agora, tu não compreendes, mas depois entenderás. É assim que o propósito trabalha, em silêncio,
até que tudo faça sentido. O propósito verdadeiro não é confortável, é construtivo. Ele te puxa para fora da mediocridade e te empurra para o teu destino. Às vezes, o desemprego é o empurrão que te força a empreender. Às vezes, a rejeição é o empurrão que te força a acreditar. Às vezes, a crise é o empurrão que te força a mudar de nível. Hill chamava isso de a força do recomeço. Jesus chamava de nascer de novo. Quando Deus quer te prosperar, Ele primeiro te purifica. O ouro precisa do fogo, o vinho precisa da prensa e o homem precisa do propósito. É no deserto que você aprende a depender do invisível. Hill dizia que o homem sábio vê o fracasso como disfarce de oportunidade. Jesus dizia que o grão precisa morrer para gerar vida. Ambos estavam falando da mesma matemática espiritual. O propósito é lapidado na perda antes de florescer na abundância. Quando o seu propósito é maior que o seu medo, a prosperidade se torna inevitável. A mente que entende o porquê não se perde no como. E é exatamente isso que Hill ensinava ao dizer que a clareza de propósito é o ponto de partida de toda realização. Jesus complementava essa sabedoria quando dizia: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, se sua visão for pura, tudo o mais se alinhará. Deus nunca desperdiça propósito. Se Ele te deu um sonho, é porque há provisão reservada para ele. Hill chamava de lei da compensação. Jesus chamava de multiplicação dos talentos. Você recebe conforme o que usa, não conforme o que deseja. E quando você finalmente coloca seu dom a serviço do propósito, o dinheiro deixa de ser busca e se torna consequência. Talvez o que você chama de atraso seja apenas Deus te alinhando à frequência certa. O propósito tem ritmo próprio. Ele não se apressa, porque precisa construir estrutura antes de entregar abundância. Hill dizia: o sucesso duradouro nunca vem antes do amadurecimento interior. Jesus ensinava o mesmo com outra metáfora: não se coloca vinho novo em odres velhos. O chamado de Deus é silencioso, mas irresistível. Ele te chama através da inquietação, dos sinais, dos obstáculos e até da escassez. Tudo é linguagem divina para alinhar você com o propósito que gera riqueza verdadeira, aquela que vem com paz. Comente. Você já viveu um momento em que tudo parecia dar errado, mas depois percebeu que era Deus te redirecionando? Quando o propósito se completa, o ponto em que fé, foco e riqueza se tornam uma só coisa. Chega um momento na jornada em que tudo faz sentido. As lutas se alinham com as lições, as perdas se transformam em poder e o que antes parecia caos se revela construção. Napoleon Hill dizia que a fé organizada em torno de um propósito definido gera o estado mental que nada pode deter. Jesus demonstrou isso na cruz. O ponto máximo de dor se tornou o ponto máximo de vitória. O propósito dele era tão claro que nem a morte pôde interromper. Quando você alcança esse nível de clareza, o dinheiro se torna inevitável porque sua mente já vibra em certeza. Fé, foco e riqueza são uma mesma força em diferentes estágios de consciência. A fé é o combustível, o foco é o volante e a riqueza é o destino. Mas tudo começa quando você entende por que está dirigindo. Hill observava que quem busca riqueza sem propósito termina vazio, e quem busca propósito com fé termina próspero. Jesus provava o mesmo quando dizia: quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Em outras palavras, quem entrega o ego ao propósito encontra abundância em tudo. A mente focada no propósito entra em sintonia com o ritmo divino da criação. É quando você deixa de lutar contra a maré e começa a fluir com ela. As ideias surgem com facilidade, as pessoas certas aparecem e a sincronicidade se torna o idioma da sua vida.
Hill chamava isso de Infinite Intelligence, a inteligência universal que responde à clareza de intenção. Jesus chamava de Espírito Santo, o orientador interno que conduz todas as coisas ao seu devido lugar. A prova de que o propósito se cumpriu é a paz interior. O dinheiro pode vir, os bens podem aumentar, mas o verdadeiro sinal é a serenidade que habita seu coração. Você não busca mais aprovação, porque entende que o seu valor vem da missão que carrega. Você não compara mais o seu tempo com o dos outros, porque sabe que o seu relógio é divino. Você não implora mais por milagres, porque percebe que o próprio propósito já é o milagre. Hill dizia que a mente que se torna consciente de seu poder se torna imune à pobreza. Jesus afirmava: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Ambos estavam descrevendo o mesmo despertar. A consciência de que a abundância é um estado interno antes de ser um resultado externo. O dinheiro é apenas a materialização do que já existe dentro de você. O propósito é o elo entre fé e riqueza, o canal que transforma pensamento em prosperidade. Ele faz o espiritual e o material dançarem em harmonia. Quando você vive guiado por propósito, o trabalho vira expressão, o tempo vira investimento e o dinheiro vira ferramenta de amor. Prosperar, então, deixa de ser apenas acumular, passa a ser cumprir. E aqui está o segredo final. Quando você serve ao seu propósito, o universo serve a você. A fé cuida do invisível, o foco cuida do caminho e o dinheiro cuida do restante. Você não precisa mais correr, apenas continuar. Porque quem anda com propósito nunca anda só. Então lembre-se, quem vive disperso vive caro. Quem vive com propósito atrai provisão. Se esta mensagem tocou você, comente aqui embaixo o que mais te fez refletir. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa reencontrar seu propósito e se inscreva para receber mais mensagens como esta. E nunca se esqueça, o propósito é o mapa e a fé é o combustível. Se ambos estiverem alinhados, o dinheiro se tornará inevitável. Propósito, claro, dinheiro inevitável. Exemplos, práticas e revelações. A prosperidade não começa na conta bancária, começa na consciência. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas esquecemos que o verbo acreditar não se refere à fé emocional, e sim à fé ativa. Jesus dizia o mesmo quando afirmava: "A fé sem obras é morta." O milagre não se manifesta na espera, mas no movimento. O propósito é o mapa, a fé é o motor, e o dinheiro é o destino inevitável de quem se recusa a parar. Imagine um homem chamado Elias. Trabalhava 10 horas por dia, se sentia exausto e dizia que seu problema era o salário baixo. Mas o problema real não era o salário, era o propósito. Quando ele entendeu que podia usar o mesmo talento que tinha no trabalho, a capacidade de resolver problemas, para abrir um pequeno negócio digital, algo mudou. O propósito ativou a imaginação ativou a ação, e a ação ativou a abundância. Hill chamava isso de transmutação do desejo em realidade física. Jesus chamaria de colher o que se planta. Elias não ficou rico por sorte, mas porque entendeu que o propósito é o sistema operacional do universo. Todo ser humano nasce com um código vibracional único, uma senha espiritual que se traduz em dons, talentos e paixões. Quando você vive fora dessa senha, o universo te mostra sinais: cansaço constante, insatisfação, repetições de fracassos, escassez persistente. Esses não são castigos, são alertas de desalinhamento. É Deus dizendo: você está insistindo no caminho errado. Hill descrevia esse estado como andar com o freio de mão puxado. O motor da vida até gira, mas não avança. O combustível se chama propósito. Jesus nunca foi movido por vaidade.
Ele não fez milagres para provar poder, mas para cumprir missão. É por isso que sua energia era inesgotável. Ele estava plugado diretamente na fonte do propósito. Quando você está alinhado ao seu chamado, não sente exaustão, sente expansão. O dinheiro se torna consequência natural do serviço. Hill chamava isso de lei da compensação. Quanto mais valor você entrega, mais o universo te devolve. Pense em um agricultor. Ele não se desespera enquanto a semente está debaixo da terra. Ele confia no processo invisível. Mas há uma diferença entre confiar e ser passivo. Ele prepara o solo, irriga, remove ervas daninhas. Isso é propósito em ação. O problema é que muita gente ora por colheita sem arar a terra. Quer o milagre, mas não quer o método. Hill dizia: a fé verdadeira é ativa. Ela exige planos, ação e persistência. Jesus reforçava: a fé sem obras é morta. Quer prosperar? Faça o que Jesus e Hill ensinaram. Defina sua visão com detalhes. Escreva o que você quer, quando quer e por que quer. Não basta desejar riqueza, é preciso nomeá-la. Um propósito sem clareza é como um navio sem leme. O vento sopra, mas ele não chega. Hill mandava seus discípulos escreverem o propósito principal e lerem em voz alta todas as manhãs e noites. Isso reprogramava o subconsciente. Jesus fazia o mesmo de forma simbólica ao ensinar seus discípulos a orar diariamente pelo pão de cada dia. A repetição cria a crença e a crença cria a realidade. Exemplo prático: se o seu propósito é gerar prosperidade através de arte, defina quanto quer ganhar, qual tipo de cliente deseja atrair e como sua arte transforma vidas. Leia isso em voz alta ao acordar e antes de dormir. Ao longo do dia, haja como quem já é esse artista próspero. Vista-se, fale e pense como ele. A mente não distingue imaginação de realidade e o universo responde à vibração dominante. Outro exercício de Hill é o da autossugestão com emoção. Ele dizia que a emoção é o elo entre o consciente e o subconsciente. Jesus demonstrava isso ao agradecer antes de multiplicar os pães. Gratidão antecipada. Faça o mesmo. Agradeça pelo dinheiro antes de vê-lo, pela oportunidade antes de recebê-la, pela solução antes de encontrá-la. Agradecer é vibrar certeza, e certeza é a língua que o universo entende. Exemplo real: uma mulher chamada Raquel sonhava em ter um estúdio de fotografia, mas dizia que o país está difícil e ninguém tem dinheiro para isso. Ela acreditava na crise mais do que em seu propósito. Hill diria que isso é fé invertida, a fé na falta. Até que ela mudou a crença e começou a agir diferente. Reformou um quarto simples em casa, fez retratos gratuitos por um mês, postou nas redes, criou um portfólio e em 3 meses tinha fila de clientes. O dinheiro fluiu porque a vibração mudou. A fé dela virou ação coerente. Jesus dizia: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O coração é o centro da vibração. Se você está dividido entre querer e duvidar, atrai resultados contraditórios. Por isso, o propósito precisa ser integral. Corpo, mente e espírito apontando na mesma direção. Quando Hill escreveu sobre fusão do desejo e da crença, ele estava descrevendo exatamente o mesmo fenômeno que Jesus chamava de oração com fé. Outra prática essencial: transforme o propósito em serviço. Hill descobriu que os milionários mais realizados eram os que serviam com paixão. Jesus confirmou isso quando disse: quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. A prosperidade não é prêmio, é consequência de utilidade. Quanto mais pessoas você beneficia, mais energia o universo devolve. Se você quer ganhar mais, sirva melhor. Se quer liberdade, liberte alguém. Se quer reconhecimento, reconheça o valor alheio. A mente próspera é generosa porque entende a lei do fluxo.
Dinheiro é energia. Se você o segura por medo, bloqueia o movimento. Hill chamava de circuito da abundância. Jesus dizia: dai e ser-vos-á dado. Ambos ensinavam que a retenção por medo gera escassez, enquanto o compartilhar com propósito gera multiplicação. Mas há um segredo pouco falado. O propósito precisa de silêncio. Nem tudo deve ser compartilhado antes do tempo. Hill alertava: evite contar seus planos a quem não entende o seu sonho. Jesus fazia o mesmo, realizava milagres e pedia silêncio. Por quê? Porque a vibração de dúvida dos outros pode interferir na sua frequência de fé. Aprenda a proteger sua visão. Mostre frutos, não promessas. Outro exercício poderoso é o da visualização guiada. Feche os olhos por 5 minutos e veja-se vivendo seu propósito em plenitude. Sinta o ambiente, o cheiro, as cores, as pessoas ao redor. Veja o dinheiro circulando, a abundância se manifestando e você servindo com alegria. Faça isso diariamente com emoção verdadeira. Hill dizia que a imaginação é o laboratório da mente. Jesus chamava de ver com os olhos da fé. Agora, uma reflexão prática. Quantas vezes você faz algo por medo e chama de responsabilidade? Quantas vezes continua em um lugar por costume e chama de estabilidade? O propósito liberta, o medo aprisiona. Hill dizia que os medrosos morrem 1000 vezes antes da morte. Jesus dizia: não temas, crê somente. O medo é a anti-fé. Ele cria escassez porque te convence a agir contra o teu chamado. Veja o exemplo de Lucas, um jovem que trocou um emprego fixo por abrir uma barbearia. Todos disseram que era loucura. Ele estudou, economizou e passou 6 meses sem lucro. Quase desistiu, até que um dia decidiu fazer algo diferente. Deixou de cortar cabelos apenas por dinheiro e passou a oferecer experiência, música, conversa, ambiente acolhedor. O propósito dele mudou de cortar cabelos para elevar a autoestima. Em 1 ano, ele multiplicou o faturamento. Hill diria que o homem que trabalha com amor nunca trabalha de fato. Jesus chamaria isso de servir com o coração. Propósito também exige perdão. O ressentimento trava o fluxo financeiro. Hill observou que pessoas rancorosas perdiam energia criativa. Jesus ensinava: perdoai para que sejais perdoados. O perdão solta amarras vibracionais que impedem a prosperidade. Faça um exercício simples. Escreva o nome de quem te feriu. Diga em voz alta: eu te libero para seguir e me libero para prosperar. Sinta a leveza. É nesse instante que a energia volta a fluir. Outro ponto crucial é o ambiente. Hill dizia que a mente é moldada pelo meio que escolhe. Jesus também escolhia ambientes, subia ao monte para orar, afastava-se da multidão quando precisava ouvir a voz interna. Se você vive cercado de pessoas negativas, suas vibrações se contaminam. Crie seu monte espiritual. Um espaço, uma rotina, uma música, algo que eleve sua frequência. A prosperidade é uma ciência da vibração e uma arte da persistência. Hill insistia que o fracasso temporário é um teste. Jesus dizia: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ambos sabiam que desistir é romper o ciclo antes da colheita. A disciplina espiritual transforma o tempo em aliado. Faça uma lista dos 5 maiores dons que Deus te deu. Depois pergunte: como posso transformar isso em serviço que gere valor? Esse é o exercício que transforma vocação em renda. Hill chamava de plano organizado de ação. Jesus chamaria de multiplicar talentos. O propósito é a bússola, mas a gratidão é o combustível. Comece e termine o dia listando 3 coisas pelas quais é grato. Agradeça inclusive pelas dificuldades. Elas são o campo onde sua fé treina. Hill dizia que o fracasso é a escola mais eficiente. Jesus dizia: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ambos apontavam para a mesma verdade.
O sofrimento lapida o caráter de quem vai prosperar. E lembre-se, o propósito não se impõe, se revela. Você não o inventa, o descobre. Ele está nas entrelinhas das suas paixões, das dores que te incomodam, dos talentos que surgem naturalmente. Hill chamava de voz interior. Jesus chamava de espírito que guia em toda a verdade. Quando você silencia o ruído externo, essa voz se torna audível. Quer uma técnica prática? Chame-a de hora de direção divina. Acorde 30 minutos mais cedo, sente-se em silêncio, feche os olhos e pergunte: qual é o próximo passo para o meu propósito hoje? Escreva a primeira ideia que vier. Mesmo que pareça pequena, siga-a. Deus fala através da intuição. O subconsciente é o altar onde ele sussurra. E quando vier o medo, lembre-se de Hill. O medo é apenas fé mal direcionada. Redirecione sua energia. Jesus dizia: por que temes, homem de pouca fé? Ambos queriam dizer: o mesmo poder que cria preocupação pode criar prosperidade. Você não nasceu para sobreviver, nasceu para expressar. E quando expressa o que Deus plantou em você, o universo te recompensa. O propósito é a assinatura divina que ativa a abundância. O dinheiro que falta na tua vida está esperando a tua decisão de servir com propósito. Ele não está longe, está bloqueado por indecisão, medo ou confusão. Quando você clareia, ele flui. Hill dizia: decida-se agora e o mundo decidirá a seu favor. Jesus dizia: seja-te feito conforme a tua fé. O mesmo comando, a realidade obedece ao que você determina com convicção. Agora respire fundo. Imagine sua vida totalmente alinhada. Veja-se acordando com propósito, servindo com alegria, sendo pago pelo que ama fazer, ajudando pessoas, crescendo e tendo paz. Sinta essa vibração no corpo. É assim que a manifestação começa, não no exterior, mas dentro de você. O propósito claro é a prece mais poderosa, porque ele é fé em movimento. Ele fala ao universo com autoridade e o universo responde com abundância. A partir de hoje, repita para si mesmo: eu sei quem sou, eu sei o que quero, eu sei para quem sirvo, e porque sirvo com propósito, o dinheiro se torna inevitável. Agora vá e viva como quem já possui o que pediu. O universo não recompensa quem espera, mas quem encarna. Jesus viveu assim, Hill ensinou assim, e todos que compreenderam essa lei se tornaram imbatíveis. A prosperidade é tua herança, o propósito é tua senha, e a fé é tua chave. Use-as, aplicações profissionais, emocionais e espirituais. O propósito é a ponte que liga o que você faz ao que você é. E quando essa ponte está firme, tudo o que atravessa por ela prospera. No campo profissional, propósito é sinônimo de produtividade inteligente. No emocional, é sinônimo de paz interior. No espiritual, é a assinatura de Deus, confirmando que você está no caminho certo. Napoleon Hill dizia que a maior tragédia da vida é o homem que morre sem jamais descobrir o poder que carrega dentro de si. Jesus diria: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Ambos falavam do mesmo erro: viver sem saber por que se vive. No trabalho, o propósito age como um campo magnético invisível. Empresas com propósito prosperam, marcas com alma atraem, profissionais com visão inspiram. O mundo está cansado de estratégias, mas sedento por sentido. Quando você entrega sentido, o dinheiro segue. Hill observou que líderes que movem massas não são apenas habilidosos, são convictos, e a convicção nasce de um propósito inegociável. Jesus liderou multidões sem dinheiro, sem exército, sem estrutura, apenas com propósito e fé. O poder não estava nas mãos, estava na clareza. Se você lidera um time, descubra o propósito coletivo. Uma equipe sem propósito vira grupo de tarefas. Uma equipe com propósito vira exército de destino.
Coloque propósito nas metas, e o lucro deixará de ser um número, será uma consequência. O segredo de Hill era transformar trabalho em missão. O segredo de Jesus era transformar missão em amor. E ambos sabiam que o amor é o maior acelerador de prosperidade que existe. No campo emocional, propósito é cura. A ansiedade diminui quando a direção aparece. A depressão enfraquece quando o sentido retorna. A escassez emocional desaparece quando a alma volta a se conectar com aquilo que a faz vibrar. Hill estudava mentes quebradas financeiramente e percebia que todas eram mentes desconectadas espiritualmente. Jesus via corações cansados e dizia: "Vinde a mim, e eu vos darei descanso." O descanso é a consequência de um propósito bem ajustado. Quer se curar? Sirva. Quer prosperar? Contribua. Quer ter paz? Caminhe no propósito. A mente que serve está em fluxo, e o fluxo é o remédio da alma. Quando você serve, o universo trabalha em teu favor. Quando você resiste, o universo te corrige. E quando você insiste no caminho errado, ele te quebra, não por raiva, mas por amor. Deus corrige os que ama, porque não suporta ver alguém desperdiçando o dom que ele mesmo plantou. Na dimensão espiritual, propósito é pacto. É um contrato silencioso entre você e o divino, firmado antes mesmo de você nascer. É o motivo pelo qual você atrai certas dores, conhece certas pessoas e enfrenta certos desafios. Tudo é arquitetura espiritual. Hill dizia que a força que cria riqueza é a mesma que cria caráter. Jesus provava isso quando transformava a dor em propósito, a cruz em redenção, a fraqueza em força, a queda em glória. E aqui está a revelação. O propósito verdadeiro é circular. Ele começa em você, passa pelos outros e retorna multiplicado. Por isso, o dinheiro de propósito nunca seca. Ele circula, abençoa e volta com juros espirituais. Quando você prospera com consciência, não acumula apenas bens, acumula impacto. E é isso que o universo recompensa. Quer aplicar na prática? Crie o hábito da agenda de propósito. Todo domingo, escreva 3 perguntas. O que fiz nesta semana que serviu a alguém além de mim? O que posso fazer nesta próxima semana para alinhar meu trabalho ao meu propósito? O que preciso abandonar para que minha energia se liberte novamente? Responda com honestidade. O universo se move por sinceridade vibracional. Hill chamava isso de autoanálise construtiva. Jesus chamava de examine a si mesmo. No campo financeiro, propósito é estratégia divina. Quando você alinha lucro e legado, o universo amplia o alcance. O dinheiro passa a ser multiplicador de propósito, não competidor de alma. Por isso, todo empreendedor, artista ou profissional deveria começar o dia perguntando: estou servindo ou apenas vendendo? Quem serve, prospera. Quem apenas vende, sobrevive. Eu dizia que o homem verdadeiramente rico é aquele que descobriu o prazer de servir. Jesus mostrava isso ao lavar os pés dos discípulos. A riqueza nasce do chão da humildade. O ouro espiritual está em quem coloca propósito acima do orgulho. No emocional, o propósito também organiza sentimentos. Ele dá direção ao amor, filtro às palavras e sentido às dores. Quantos casamentos se perdem porque o casal esquece o propósito comum? Quantas famílias se fragmentam porque cada um busca o próprio ego? Hill dizia que a harmonia é o solo fértil da realização. Jesus dizia: todo reino dividido contra si mesmo é destruído. A harmonia é riqueza invisível que atrai a visível. Espiritualmente, o propósito é a bússola do destino. Ele te impede de cair em ilusões. O sucesso sem propósito vira vaidade. A fé sem propósito vira fanatismo. A prosperidade sem propósito vira prisão. Hill observou que muitos homens poderosos morreram vazios porque confundiram meta com missão. Jesus alertava os fariseus:
vocês limpam o exterior do copo, mas o interior está cheio de cobiça. O propósito é o filtro que separa ambição de missão. E agora, a síntese final, a alquimia de tudo o que Rio e Jesus ensinaram. O propósito desperta a fé. A fé sustenta o foco. O foco organiza a ação. A ação manifesta a riqueza. E a riqueza, quando guiada por propósito, alimenta mais propósito. Esse é o ciclo divino da prosperidade consciente. Um circuito sagrado em que o dinheiro se torna servo da missão e a missão se torna canal do amor. Por isso, nunca tema perder o que é material quando está a caminho do espiritual, porque o espiritual sempre recompõe o material em dobro. O universo devolve tudo o que você oferece com pureza de intenção. Rio dizia que o universo odeia o vácuo. Jesus dizia: dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ambos revelavam o mesmo código. O propósito é o motor que preenche o vácuo e ativa o fluxo da abundância. E se algum dia você se sentir pequeno, lembre-se, nenhum rio nasce grande. Ele começa discreto, entre pedras, até se tornar oceano. O teu propósito pode parecer pequeno hoje, mas é semente de algo eterno. Rio dizia: os maiores carvalhos eram pequenas bolotas que decidiram ficar de pé. Jesus diria: o reino dos céus é como um grão de mostarda. A grandeza está na decisão de permanecer. Decida permanecer. Mesmo cansado, continue. Mesmo sem aplausos, insista. Mesmo sem resultados, persista. Porque o universo só confia grandes missões a quem não desiste nas pequenas. E quando chegar o dia em que você olhar para trás e perceber que tudo fez sentido, as quedas, os atrasos, as lágrimas, vai entender o que Rio e Jesus sempre quiseram dizer. A fé é a ciência da paciência e o propósito é a geometria do milagre. Nesse dia, você não vai apenas ter dinheiro, vai ter propósito, paz e poder. Vai acordar sabendo que a tua vida inspirou outras, e esse é o lucro mais alto que um ser humano pode alcançar. O dinheiro inevitável virá, e virá com honra, porque você não o buscou, você o mereceu vibracionalmente. Deus te mostrará que nunca faltou prosperidade, faltou apenas clareza. E quando a clareza chega, o universo inteiro se curva diante de quem sabe o que quer. E assim, o ciclo se fecha. Rio ensinou o método. Jesus revelou o Espírito. Você é a união dos dois. O propósito é tua missão. A fé é tua força. O amor é tua linguagem. E o dinheiro é apenas o eco da tua obediência vibracional. Viva por propósito, sirva com fé, prospera com paz. E quando te perguntarem como você conseguiu, sorria e diga: eu parei de correr atrás do dinheiro. Comecei a correr atrás do meu propósito, e o dinheiro correu atrás de mim.